12 aspectos bizarros da vida cotidiana na antiga cultura viking. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. Hoje trouxemos mais um vídeo fascinante, onde você vai ficar chocado com 12 aspectos bizarros da vida cotidiana na antiga cultura viking. Quer seu nome fosse Snorri ou Eric, sua vida diária como viking era uma experiência recheada de carne, jogo de xadrez e sacrifício humano. Ao contrário do que você possa pensar, o dia a dia dos vikings nem sempre envolvia sair para o mar ou conquistar novas terras com violência. Na verdade, esses marinheiros nórdicos e suas famílias tiveram que manter um certo estilo de vida em casa. Como era ser um viking? Se você fosse homem, cultivaria durante o dia e à noite dormiria em um grande quarto com toda a sua família e suas cabras, e ocasionalmente iria à maloca do Stilfittan, local para um banquete com adorável hidromel, bebida viking. Se você fosse mulher, era responsável por manter o lado doméstico das coisas funcionando bem. Mas não se preocupe se seu casamento não desse certo, você provavelmente conseguiria se divorciar de seu marido, mesmo que a prática não fosse comum. Os vikings de ambos os sexos andavam de esquis no inverno e os literatos faziam anotações em runas, talvez registrando suas práticas de escravidão brutais. É chocante, mas assim era a vida viking. Humanos e animais viviam juntos em um único quarto. As casas vikings geralmente consistiam em apenas uma grande sala, compartilhadas por humanos e animais. Se você tivesse sorte, aquela casa de um cômodo poderia ser dividida em dois, para que você e sua família pudessem dormir ao lado, mas não embaixo dos cascos de suas ovelhas. Com o passar do tempo, os vikings mais ricos adquiriram casas maiores, com mais espaço, o que significa que eles tinham mais espaço para comida, gado e pessoas. O maior cômodo individual, a grande casa entre aspas, seria um corredor com uma lareira e uma fossa para cozinhar. Eles mantiveram escravos e praticavam sacrifícios humanos. Os vikings capturaram prisioneiros em seus muitos ataques marítimos e os trouxeram de volta para a Escandinávia, transformando-os em escravos. Os guerreiros navegaram pela Europa, da Espanha a Bizâncio, e invadiram essas terras, talvez em parte para traficar mulheres em uma elaborada rede de escravidão. Sítios arqueológicos renderam numerosos colares de ferro feito por escravos. Também há evidências de plantações povoadas por escravos na Suécia. Claramente, a vida humana dificilmente era sacrossanta para os vikings, mas aparentemente eles a consideravam o suficiente para sacrificá-la aos seus deuses. Cronistas cristãos recontam massacres horríveis de vítimas, enquanto numerosos enterros rituais em massa foram descobertos em toda a Escandinávia. Os corpos neles contidos provavelmente foram colocados ali para fins religiosos. Eles comiam cavalos e renas. Os vikings comiam muito bem para os habitantes da Idade das Trevas. Eles tinham uma dieta rica em proteínas. Independentemente do status social, os vikings comiam carne na mesa quase todos os dias. Todos adoravam carne de porco. Os porcos eram criados em fazendas e propriedades similares, mas os pratos de carne também incluíam cabra, rena, alce, cordeiro e até mesmo cavalo. Os vikings serviam muitos de seus pratos de carne. Um dos favoritos era um ensopado farto chamado skause. Surpreendentemente, frutas e vegetais frescos também faziam parte de suas dietas. Cenoura, feijão, repolho, maçãs e ervas adicionaram um toque fresco à comida viking. Homens mortos eram colocados em barcos e incendiados. Guerreiros vikings, marinheiros renomados que eram, recebiam cremações bastante épicas. Um cadáver seria colocado em um barco, variando em tamanho de um barco a remo a um navio de guerra. Junto com eles foram itens importantes que eles precisariam na próxima vida, como joias, seus animais e armas. O barco era tão incendiado, provavelmente ainda em terra,
terra, para que o homem fosse para a vida após a morte em um incêndio de glória. A maioria desses enterros de navios eram para homens, embora algumas senhoras recebessem essa honra. Infelizmente, os bens graves, entre aspas, colocados nesses barcos em chamas geralmente incluíam os escravos. Os vikings administravam uma economia de escravos e indivíduos de status elevado frequentemente teriam seus assistentes humanos mortos e enviados para a vida após a morte com eles. Eles se locomoveram esquiando, andando de trenó ou patinando. Os invernos ficavam bastante frios na Escandinávia e o solo congelava. Como os vikings caçavam ou mesmo conseguiam se locomover? Simples, eles deslizavam em cima do gelo. Mais de 100 esquis feitos de madeira e de pinho foram encontrados e preservados nos pântanos do norte. Os patins também eram populares e feitos com ossos de alces ou cavalos. Trenós também foram encontrados nos túmulos de mulheres vikings de alto status. Eles tinham um penteado único. Quando os vikings chegaram à Inglaterra, eles eram notáveis por seu penteado único. Eles usavam uma espécie de trança reversa, famoso espinha de peixe, mantendo-a longa e desgrenhada na frente e curta nas costas. A igreja não gostava muito desse estilo, que ecoou pelos normandos, que invadiram a Inglaterra, lembrando que eles eram descendentes dos vikings. Mulheres podiam se divorciar de seus maridos. As mulheres não tinham vida fácil na sociedade pré-moderna, mas tinham alguns direitos. Elas cuidavam da casa, mantinham a despensa abastecida, teciam e remendavam velas e também eram chefes de suas próprias famílias. Embora as leis fossem escritas por homens para homens, elas permitiam que as mulheres se divorciassem de seus maridos em um processo relativamente simples. Eles jogavam muito xadrez. Em seu tempo ocioso, os homens e mulheres vikings jogavam Neftalf, tipo de xadrez. Neftalf, um jogo de estratégia germânico semelhante ao xadrez. Um impressionante jogo de xadrez antigo da Noruega do século XII. Está em exibição no Museu Britânico, chamados de Levis Chessmen. As pessoas foram esculpidas em dentes de baleia e marfim de morsa. Até mesmo as sagas nórdicas apresentava heróis e reis jogando o jogo. Um poema chamado Saga do Rei Olof o Santo apresentava uma combinação entre duas figuras históricas: Knut, o grande rei da Inglaterra, Noruega e Dinamarca, e um de seus nobres, um homem chamado Ulf. Homens e mulheres letrados escreveram em runas. Se você fosse um viking procurando anotar uma lista de compras, usaria um futark, um alfabeto rúnico, para fazer isso, contendo 24 letras. Era usado para escrever línguas germânicas e talvez para fins místicos, e apareceu em várias pedras em todo o norte da Europa. Eles adoravam contar histórias em voz alta. Os vikings contavam histórias ao redor do fogo, no corredor ou com uma jarra de hidromel, parecido com cerveja. Eles até tinham artistas chamados skalds, poetas que memorizavam e recitavam em voz alta contos épicos. Essas histórias não eram compartilhadas apenas por diversão. Eles foram um meio de educar todas as gerações sobre a cultura, história, fé e lendas vikings. Em particular, os skalds frequentavam as cortes reais, homenageando seus monarcas ao colocá-los em genealogias lendárias. Eles ficavam bêbados por conta própria. Mead foi um precursor da cerveja moderna, que os vikings realmente amavam, feito pela fermentação de água, mel e fermento. O hidromel era particularmente popular para beber os banquetes vikings. Essa bebida era tão influente que os mitos nórdicos apresentavam uma cabra mágica que produzia cerveja em vez de leite. O hidromel supostamente poderia inspirar os homens a serem grandes poetas. Para ser justo, porém, os vikings também gostavam do hidromel, a cerveja com leite azedo chamado sur.
Eles fizeram grandes banquetes em casas malocas. Os banquetes nórdicos eram celebrações épicas com toneladas de comida, normalmente oferecidas por homens importantes, seja um chefe local ou um rei mais importante. Essas refeições teriam sido cheias de guloseimas, deliciosas e muitos corpos suados, mas eles não tinham apenas desculpas para comer demais. Na verdade, as festas eram um momento para líderes e subordinados, bem como visitantes, se relacionarem e se engajarem socialmente, reforçando papéis políticos e alianças. Eles foram hospedados em malocas, os maiores edifícios do quarteirão, para exibir todo aquele espaço e caber todos sob o mesmo teto. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia os costumes viking? Você acha que algum povo antigo foi parecido com os vikings? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E não esqueça de ajudar nosso canal, se inscrevendo e clicando no sininho para você receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.